Já cá estamos. Boa tarde, bem-vindos à edição de hoje, Tarde em Família, aqui na rádio, na TV Canção Nova, sempre a fazer-lhe companhia. Esta é a primeira quarta-feira de junho, mês do Sagrado Coração, 2025, um ano que está a passar por nós aí a voar. O jubileu dos jubileus, o Papa doente, o Papa recuperado, o Papa falecido, o Papa eleito. Enfim, o tempo está a passar rápido, mas não estamos a envelhecer, porque temos aqui um coração jovem. E o programa de hoje fala precisamente dos jovens, da juventude, falar com a juventude, deles, com eles. Queremos traçar assim um panorama da relação do jovem com a fé. Vamos falar de projetos, de sonhos do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Temos em estúdio o Pedro Carvalho, que é diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Enfim, o doutor Pedro Carvalho, faz favor. Quem é o Pedro? Boa tarde. Onde é que nasceu? Onde é que viveu? E onde é que começa aqui esta ligação com as coisas da Igreja, Pedro? Boa tarde. Bem, muito boa tarde, José. Obrigado à Canção Nova por convidar o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil e eu, enquanto diretor. Primeiro, eu sou o Pedro, sem doutor, sem DR. Por acaso é engraçado que há uns anos, quando logo saí da universidade, nós tínhamos ali com um banco e então, como saíamos logo para professores, eles metiam logo o doutor e nós ficávamos logo todos contentes. Mas pronto, quem é o Pedro? O Pedro é um jovem adulto de 48 anos que vive na paróquia São Pedro da Palhaça, que é a diocese de Aveiro. Casado com a Catarina, com 3 filhos, o Sebastião, o Salvador e o Salomão. E portanto eu acho que esta minha ligação à Igreja vem desde o meu batismo, como é óbvio, mas que que fiz o percurso normal da catequese, todo o percurso catequético de igreja, escuteiros, um dos fundadores, enquanto jovem, do agrupamento da minha paróquia, o 970 da Palhaça, depois pré-seminário. Portanto, esta ligação vem desde muito jovem e depois também encontros com outros movimentos, e fui-me fazer jovem e católico nesta caminhada. Depois estive ligado à Pastoral Juvenil de Aveiro, no setor da formação, ultimamente ligado à preparação da Jornada Mundial da Juventude, enquanto coordenador do Comitê Organizador Diocesano de Aveiro, e depois também, de certa forma, outros trabalhos ligado em pastoral juvenil, ligado ao desporto. Este é o trabalho aqui mais pastoral. Depois o trabalho profissional, fui professor, depois passei para uma autarquia de São João da Madeira, que é o concelho mais pequeno de Portugal e cidade do trabalho, e aí desenvolvi na área do desporto e da juventude também, responsável por essa área enquanto dirigente dessa divisão na autarquia. E portanto este percurso, e depois um percurso ligado ao associativismo e à cidadania ativa, portanto é um percurso vasto de uma pessoa normal, pecadora, e que quer e que está aqui para ajudar e trabalhar com os jovens. E depois em novembro alguém disse assim: ó Pedro, precisamos de ti. E o Pedro disse assim: agradeço o desafio, e afirmou-se pronto para escutar, refletir e agir com os jovens portugueses. Um desafio de escutar os jovens, mais de 6 meses depois, tem sido um bom desafio. Tem sido um desafio entusiasmante, e vejo muita gente, companheiros deste entusiasmo, não é? E sim, foi a 14 de novembro que a Conferência Episcopal nomeou-me enquanto uma pessoa comum, no meio de tantos comuns que podiam ser, não é? E uma pessoa normal, enquanto muitas pessoas poderiam estar a fazer aquilo que eu estou a fazer, como é óbvio, mas foi um bocadinho antes dessa data que dialogámos sobre esta minha disponibilidade ou não para poder liderar o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Bem,
E depois de um tempo de discernimento, achei que poderia ser útil à Igreja de Portugal e tinha que dizer que sim. E este sim, também embalado pela Jornada Mundial da Juventude, como Maria também disse sim. E por outra nota que eu acho que já partilhei publicamente, mas na Jornada Mundial da Juventude em Madrid, o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil convidou um casal para dar o seu testemunho no Encontro dos Portugueses no Madrid da Maria. E fui eu com a Catarina e o Salvador, que já era nascido. E então a mensagem que nós quisemos passar, enquanto família, era: primeiro digam sim a qualquer desígnio de Deus ou qualquer convite da Igreja. Primeiro digam que sim. E depois o resto alguém ajuda. E eu aqui quis ser coerente, ou tentar ser coerente com esse testemunho que tinha dado há 14 anos, sensivelmente, ou 13 anos atrás, e portanto eu acho que a maior razão foi esse meu testemunho nesse dia em Madrid. E depois, depois há aquela parte burocrática de ter que sair de um espaço que gostava muito em termos profissionais, mas já penso que os jovens merecem esta dedicação, e eu acredito nos jovens de Portugal, eu acredito nos jovens que estão na Igreja em Portugal. E portanto, sim, foi assim um dito que inesperado, um convite completamente inesperado, não estava no meu plano de vida, naqueles azimutos que nós muitas vezes temos, não é? O que é que eu quero fazer no futuro? E não passava por aqui, ou melhor, como é que é dizer isto mesmo? Não estava no plano de vida, não estava em cima da secretária esta decisão. Estavam outras e outros caminhos que estava a começar a travar em termos profissionais, mas disse que sim, aceitei. Nestes últimos 6 meses tem sido um trabalho muito feliz. Tenho encontrado pessoas muito capazes, muito entusiastas pela pastoral juvenil, de norte a sul, leste a oeste, incluído ilhas, e portanto tem sido um tempo, lá está, de escuta, muita escuta, de reflexão. E agora já começamos a agir em pequenas... A fazer aquela equipa robusta que o Pedro defendia no início? Sim, já estou nessa fase. Faltava aqui uma fase um tempo que eu queria conhecer o território, queria conhecer os secretariados, os movimentos, as congregações, e só depois tomar decisões. E já fiz esse caminho, e agora estou na fase de constituição de equipa e de convidar pessoas. Sim. Eu, quando li a nota da Conferência Episcopal, Pedro Carvalho, quem é que é este Pedro Carvalho? Qualquer coisa que me dizia JMJ, porque na altura lembro-me de ter falado do Pedro Carvalho e das várias dinâmicas das várias dioceses. E depois fui ver a entrevista com o Paulo Rocha da Eclésia no cimo do farol. E eu pensei assim, este rapaz quer ser um farol para os jovens. Ou quer fazer parte da equipa que quer ser o farol? Não. Quem é o farol são os jovens. E eu humildemente trabalho com eles. Para eles também, mas pouco. Mas muito com eles e muito por eles. Aliás, o Pedro diz sonhar coisas grandes com os jovens. Sim, eles têm que ser. Nós temos que, de uma vez por todas, em igreja, em todos os contextos, não só em igreja, em todos os contextos, que é nós escutarmos os jovens e trabalhar com eles, não os manipularmos. Isto quer dizer o quê? Que muitas vezes fazemos de conta à sociedade, estou a falar em termos gerais, fazemos de conta que queremos ouvir os jovens, ou que estamos a ouvir. E depois, já os ouvimos, agora está o trabalho feito. Queremos. Não é? Ouvimos o que queremos, vamos dizer aqui umas coisas e está o trabalho feito. E não é assim. E em pastoral juvenil não pode ser assim.
tem que ser um trabalho contínuo de imensa escuta e de perceber com eles quais são os sonhos, o que é que eles querem arriscar, e porquê? E conectá-los, não é? Com todos. Isto é, eles arriscando, e eles têm os seus medos. Bem, cabe-nos a nós, adultos, porque já passámos por ali, dizer não tenham medo, nós estamos aqui para ajudar, mas sejam eles os protagonistas das decisões. E não sejamos nós a pensar que sabemos o que eles sabem. Não. E, portanto, é nesse aspecto. Bem, no Farol é um bocadinho um símbolo da Diocese de Aveiro. E o saudoso Dom António Marcelino falava muito do sal e da luz de Aveiro, porque somos ali uma diocese do mar, não é? E portanto, e tinha sempre o farol. Eu lembro sempre do farol do Dom António. E de facto, o farol foi, na altura da Jornada Mundial da Juventude, um espaço onde pensámos em grande, que é conseguimos subir ao farol os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, a cruz e o ícone. E então aquilo faz parte da minha história pessoal e da história da Diocese, que a cruz passou só com 1 centímetro ali no farol, senão não tinha que ser um helicóptero. Então a malta dizia muito: pá, Pedro, isto não dá. Não, pá, nem que seja com um helicóptero, a cruz tem que subir ao farol. Mas eu não quero ser o farol de maneira nenhuma. Quem são o farol da Igreja Portuguesa são os jovens, são eles que, com as suas ideias, com os seus sonhos e pensamentos, é que vão construir uma igreja de futuro. E portanto são eles os nossos guias, não serei eu de todo, e não tenho essa pretensão. Precisamente, como é que o Pedro vê o compromisso dos jovens nesta altura, nas questões ligadas à fé, às questões da fé? Eu tenho sentido uma juventude muito comprometida com as questões da fé. Estão mais ligados. Vivem intensamente a sua espiritualidade. Repare, eu dou exemplos concretos. Ali no mês de fevereiro estive em TZ. 1.200 jovens estiveram em TZ. Eles não foram lá por acaso, não é? 1.200 jovens saíram de Portugal para TZ e estarem uma semana em comunidade TZ a rezar, em diálogo, a pensar uns com os outros. E portanto tenho passado por todas as dioceses e tem havido momentos fantásticos de catequese, de oração, e portanto tenho visto que os jovens sentem que querem fazer parte desta igreja, querem seguir Jesus Cristo, querem seguir o exemplo de Jesus Cristo. E portanto, mas muitas vezes há aqui umas barreiras e uns muros que somos nós, provavelmente adultos, que não sabemos aproximar o Evangelho aos jovens, ou levar o Evangelho, ou nós evangelizarmos os jovens e eles terem este contacto com o Evangelho. Quer dizer, que é a coisa mais bonita que a história de Jesus Cristo, quer dizer, é aquela história super inspiradora, que é mais bonita, é uma história de amor, não é? E portanto os jovens querem aproximar-se, mas nós temos que levar este Evangelho, e eles querem recebê-los. A última nota, se eles estão ou não estão, nós dar aqui, não vai ser em primeira mão, mas quase, mas neste momento estão inscritos mais de 10 mil jovens. Eu vou repetir, mais de 10 mil jovens no jubileu em Roma, em julho e agosto. 10 mil jovens saírem de Portugal para Roma, viverem o jubileu da esperança,
é para nós, a Igreja de Portugal, um sinal de esperança, como é óbvio, de quererem viver esta peregrinação da esperança, serem peregrinos da esperança, serem peregrinos desta alegria de viver o Evangelho, que vai tornar-se numa das maiores mobilizações de sempre de jovens para eventos internacionais. Isto quer dizer muito. Portanto, e respondendo e concluindo, dizer sim, os jovens estão comprometidos com o Evangelho e querem ser cristãos no dia a dia, quando fazem desporto, quando fazem cultura, quando fazem as suas atividades de lazer. E portanto, sim, e eu tenho uma enorme esperança nesta geração que nasceu também com a Jornada Mundial da Juventude, porque é uma geração especial, é uma geração que viveu um período de pandemia, não é? Aquela sua adolescência e a sua juventude. Reparem, os jovens, os adolescentes que viveram em pandemia não viveram a sua adolescência. Os jovens que entraram na universidade e não viveram a universidade, aqueles primeiros anos. Os jovens que não fizeram desporto, os jovens que ficaram impedidos. Bem, é uma geração muito especial. E penso que a Jornada Mundial da Juventude veio trazer luz à Igreja de Portugal, aos jovens de Portugal, que acreditar que faz sentido seguir Jesus Cristo. E este tempo de pós-Jornada Mundial da Juventude dá-me grande ânimo e de continuar e acreditar que faz sentido este trabalho do Departamento Nacional com eles. É um tempo de germinação depois da JMJ. Isto pode ser a germinação da semente que lá estava e que foi andando nestes 2 anos? Claramente. Vamos lá ver. O tempo da sementeira, a Jornada Mundial da Juventude, é isso. E há tempos para tudo, não é? Nós não podemos dizer, tive 1,5 milhão. Bem, teve lá 1,5 milhão de jovens de todo o mundo. E também tiveram muitos portugueses. Mas nós fazemos aqui uma analogia, aqueles jovens eram todos portugueses. Não eram. Eram muitos milhares, e é esses que nós queremos acompanhar agora. E cada tempo, não é, ou melhor, nós devemos dar tempo a que eles amadureçam esta sua relação com Jesus. E eu estou a encarar, e tenho visto muitos, ou melhor, tenho sentido e visto muitos grupos jovens que se iniciaram pós-Jornada Mundial da Juventude, muitas paróquias onde nunca foram a eventos internacionais e agora vão ao jubileu e vão uma dezena de jovens ao jubileu por causa da Jornada Mundial da Juventude. E portanto a jornada foi um momento de grande alegria, de grande proximidade com Jesus e de grande proximidade dos jovens, sentindo que existe mesmo uma Igreja Universal. E portanto estamos no tempo ainda da sementeira. Alguns já germinaram, outros daqui a 1 ano ou 2 ou 3 daremos tempo ao tempo. A minha primeira Jornada Mundial da Juventude foi há 25 anos, portanto em Roma, e aquilo demorou algum tempo. Portanto, é bonito de se ver, não só nas grandes dioceses, mas em dioceses tão pequenas como a paróquia de Fátima, onde os jovens se unem e que estão a viver o Evangelho nas Eucaristias e depois estão cá fora a vender os bolos para recolher alguns euros para poderem estar presentes junto do Papa em Roma. Sim, eu posso só interromper, que é e só fazer também aqui uma ponte à Jornada Mundial da Juventude. Essas vivências em paróquias, não é só em Fátima, em todo o país está a acontecer isso, é fantástico.
Porque se nós virmos, há ali uma sinodalidade. Se nós, quando falamos de sinodalidade, está ali. E houve um grande laboratório de sinodalidade com a Jornada Mundial da Juventude, com a preparação da Jornada Mundial da Juventude e também com os dias nas dioceses. Se nós passarmos pelas paróquias de todo o país, foram momentos e que toda a gente inesquecíveis. E aqui estamos a voltar ao mesmo. É vender bolos. Não, mas a mãe teve que fazer o bolo, teve que ir à loja, que foi à loja, falou desse momento, o jovem levou para a igreja, teve que falar às pessoas mais velhas, olha, eu quero ir a Roma, e portanto estes links todos, isto é sinodalidade, e portanto são os jovens a puxar um bocadinho aqui pela igreja e de mostrar esta desculpa, José, de interromper. Estamos com Pedro Carvalho, o diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Falámos de JMJ, falámos de estar perto do Papa Francisco, agora perto de Leão XIV. Voltemos aí ao Departamento. Como é que o Departamento pensa a ação evangelizadora assim junto dos jovens? Com eles. Por projetos, se calhar por projetos assim, não é? De também os auxiliar, a levá-los a orientá-los. Sim, primeiro com eles. Porque esta permanência escuta, e que o Papa Francisco pedia, e o Papa Leão também já nos pede e não quer deixar a sinodalidade de parte, e não faria sentido, como é óbvio, mas nós, enquanto departamento, nós queremos perceber os sinais do dia-a-dia dos jovens, os sinais dos tempos com eles e compreender com eles esses sinais. Porque coisas o que é que os apoquenta? Quais são as fragilidades? Quais são as fragilidades deles e os sonhos deles? E a partir daí construir com eles uma ação missionária de serem aventureiros no anúncio do Evangelho. Bem, aqui nos jovens, há jovens que nós nem todos têm conhecimento do Evangelho. Nós temos que pensar no primeiro anúncio. Há aqueles jovens que ainda não tiveram contacto com Jesus, aqueles que tiveram, temos que ajudá-los a perceber como é que podem ser melhores cristãos no espaço público, no dia-a-dia, e a compreender à luz do Evangelho como é que eu posso ser melhor, não é? E ajudá-los. E depois aqui, também, uma certa forma, acompanhá-los. E na Cristo Vivit, o Papa Francisco fala disto, que nós temos que ter uma ação de acompanhamento dos jovens, de percebê-los no seu dia-a-dia. Portanto, há aqui várias dimensões que nós temos que nos preocupar, mas sempre com a centralidade no Evangelho. E depois perceber que nem todos estão na mesma página, nem todos os jovens estão na mesma página, e temos que equilibrar, segmentar a informação, sabendo que há jovens que têm uma espiritualidade muito mais aprofundada do que outros, e nós temos que perceber isso. E, portanto, isto é acompanhar, é perceber que esta ação evangelizadora tem tempos diferentes e tem formas diferentes de o fazer. Vamos voltar a falar desta iniciativa que decorreu há poucos dias em Braga. Todos vão ouvir a nossa voz. Reuniu aqui jovens dos 18 aos 28 de todo o país para este tempo de escuta, discernimento, ação. 4 mesas temáticas, um espaço digital, espaços físicos, sonhos e visões, espaço dos jovens da igreja. E no fim, o resumo, o sumário é este, o resumo do final, como é que foi? Como é que aconteceu? Em primeiro, vai naquela ideia do departamento de escutar. E nós temos que escutar, estar e eles gostaram, e os jovens gostaram de ser escutados, de ter tempo. E o tempo para os jovens é fundamental, de nós darmos um espaço onde eles estiveram em diálogo. Obviamente haviam aqui umas pistas, e depois, passado 3, 4 horas, nós que somos das estruturas, eles assumiram o palco
e transmitiram aquilo que tinham falado entre eles, jovens de todo o país. Não eram só de algumas dioceses. Bem, mas em termos assim muito rápidos, eu tenho que ir à cábula porque eles deram-nos muitas pistas, deram-nos muito trabalho de casa, temos muito trabalho de casa para discernir, refletir e depois voltar a falar com eles, porque nós não queremos só escutar estes 26 jovens, queremos continuar a acompanhar, ou melhor, eles continuarem a dar-nos pistas de pastoral do presente e do futuro. Mas, assim, rapidamente, no espaço digital ou na comunicação, uma comunicação simples, próxima e cativante. Eles acham que a igreja deve ter uma linguagem formal, com humor, com memes, conteúdos criativos, etc. Uma plataforma nacional, eu acho isto muito curioso, e redes sociais, onde eles, através do espaço digital, consigam perceber o que é que se passa em cada diocese. Onde é que, reparem, foi muito curioso, onde é que eu sou um deslocado, até fui de férias ou até fui para a universidade, onde é que eu posso confessar, onde é que são as orações nessa diocese, portanto, e evangelizar com o rosto jovem, eles próprios produzirem os próprios conteúdos. Nos espaços físicos e lugares de encontro, eles querem lugares de encontro nas paróquias, nas dioceses, espaços bonitos, construídos por eles, não ter só uma sala, mas ter um espaço onde possam ter propostas de convívio, estudo, oração, arte e lazer. Bem, depois que sejam eles a prepararem a renovação desses espaços e existirem casas, salas, sacristias, bem, espaços onde possam ser pontos de encontro dos jovens. Depois, nos sonhos e o futuro da igreja, eles falam disto, de uma igreja acolhedora e sinodal. Os jovens sonham com esta igreja menos doutrinal e mais pastoral. E, portanto, que não hajam aqueles julgamentos que o Papa Francisco dizia das alfândegas. Querem formação para serem os protagonistas. E depois, o último ponto, no espaço dos jovens na igreja, curioso também, eles querem ser protagonistas, não querem ser tarefeiros. Isto é, olha, vem aqui ler uma leitura. Não, querem ser mais do que meros executantes, querem pensar juntos a paróquia, querem construir uma igreja com os outros e, portanto, as paróquias não podem ser espaços pequenos para os jovens, têm que ser espaços grandes. E depois, curioso também, um modelo de comunhão intergeracional. Eles sabem o espaço onde estão, mas querem aprender com os mais velhos e querem caminhar junto também com os mais velhos para construir esta igreja sinodal. Portanto, temos aqui muito trabalho de casa, temos muitas pistas e foi muito bom estar com este grupo, mas este grupo vai voltar a estar para aprofundar mais algumas ideias e alguns sonhos que eles têm, para depois, juntos dos senhores padres, dos senhores bispos, nós podermos dizer, olha, aqui propostas mais concretas para estas ideias. Mas o departamento da pastoral dos jovens está integrado já nas redes sociais, não é? Sim. Se querem uma alteraçãozinha, tem que ser mais a massa, ou a mão na massa nas redes sociais. Eles sejam os protagonistas da criação de conteúdos e mais atuais. Querem acrescentar valor. Sim, o departamento tem as suas redes sociais, no Facebook, tem a sua página, no Instagram também, mas querem ir mais além. Querem mais conteúdo, querem que possam ser mais ativistas, não é? Estas redes sociais pela positiva. Se calhar não, aqui um bocadinho envolvidos por esta
pelo Carlos Acutis, não é? Que ele usava bem as redes sociais. E eu acho que eles são inspirados pelo Carlos Acutis, ou estão a ser inspirados para usar bem as redes sociais. Usa o teu voto, não fiques à margem. Foi uma frase do padre Filipe Didiz, o assistente do departamento, falando aqui também a propósito das eleições. O departamento promoveu um encontro por aqueles dias. Que iniciativa é? Sim, bem, o que nós quisemos é dizer, os jovens de Portugal, e por esta escuta, têm pensamento, sabem o que querem, mas também têm as suas fragilidades. E o que nós quisemos fazer foi, junto às juventudes partidárias, dizerem as fragilidades, os sonhos dos jovens católicos portugueses são estes. Igual para todos os partidos. Agora vocês interpretem da forma como quiserem. Bem, mas 4 assuntos em cima da mesa, e para ser rápido: a exclusão social, a pobreza, a preocupação com a casa comum, e a sustentabilidade e o voluntariado. Portanto, 4 temas que estiveram em cima da mesa, ok, depois falámos de outros, e neste voluntariado, as missões que nós fazíamos. Portanto, estas 4 ideias que nós quisemos foi dizer: a Igreja de Portugal quer ser parte integrante das políticas públicas dos governos. E, portanto, são vocês que podem seguir este veículo, ouçam-nos. E foi muito interessante, eles abriram as portas, nós só fomos às juventudes partidárias com assento parlamentar, e abriram a porta para continuar este diálogo. E isto, ser cristão no dia-a-dia, é isto, é estarmos juntos daqueles que também decidem, e levar a voz dos jovens a esta par político. Porquê? Porque, à semelhança que o Papa Francisco dizia também, era que a política é nobre, é uma coisa boa, e portanto nós acreditamos nisso, e portanto está aqui. Foi muito bom. Entramos nos minutos finais aqui em jeito telegráfico. Impressões e expectativas que o Pedro tem, ou o Departamento da Pastoral dos Jovens do Papa Leão XIV, o que é que já entendeu destas poucas semanas do Papa Leão? Só aqui um parênteses. Quando recebemos a notícia, eu estava em Coimbra, quando recebemos a notícia do Papa Leão e ele a sair à porta, ou melhor, à varanda. E é curioso, estava na apresentação do Sino dos Jovens de Coimbra, que é uma dinâmica que a Diocese de Coimbra e os jovens de Coimbra estão a escutar-se uns aos outros para também decidir o futuro e os seus sonhos. O Papa Leão traz uma mensagem assim muito rápida, que é de paz. E esta paz não é só a paz que ele nos quer indicar, que é a paz onde há conflitos. Mas ele vai mais longe, vai àquela paz interior de cada um de nós e cada um dos jovens. E portanto, será que nós, nos nossos meios, quando cada um de nós, ou os jovens, no contexto que eles tiverem, familiar, desportivo, cultural, praticam essa paz? Não é? Eu não sou invasor do outro, portanto, esta paz traz uma mensagem de amor, e o Papa Leão parece que já está lá há muitos anos, não sei, mas temos essa sensação que ele nasceu para aquilo, mas qualquer Papa temos essa noção, mas pronto, traz uma mensagem de esperança, de paz e de amor. E obviamente agora, com o tempo, nós vamos querer ouvi-lo, escutá-lo e também meter as mãos na massa com ele. Estas coisas da internet e das agências de notícias, aquilo que nós dizemos fica lá tudo escrito. Vivemos aqui estes tempos esquisitos, tempos exigentes, de entendimento ou de falta de entendimento, falta deles. O Pedro disse em novembro à Eclésia: tenho a certeza de que Deus e a Igreja não são palavras do passado. A pessoa e a mensagem de Jesus Cristo
é e sempre será força inspiradora para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e, por isso mesmo, marcada, lá está, pela paz. Sim. Depois de várias gerações de paz, ou pelo menos de guerras localizadas, de guerras longe, de guerras pequeninas, de guerras curtas, estamos em guerra ao pé da porta. Ninguém está preparado para a guerra. Eu não estou, o Pedro não está. Os jovens têm a noção desta instabilidade diária que se vive no mundo de hoje? Sim, sim, claro que sim. A mensagem é muito poderosa de paz, mas quando o Papa Francisco morreu, no dia anterior, ele falou da paz. E irónico é que não houve menos um tiro durante esses dias até hoje. E portanto, eu acredito que nós temos que trabalhar com os jovens esta paz diariamente, isto é, criar espaços de encontro com as periferias, com os migrantes, com as pessoas que estão a atravessar momentos mais difíceis. Para quê? Para tornar natural este diálogo e esta mensagem de amor. E isto vai-se trabalhando ao longo dos tempos, não é? Não é com um discurso de ódio que nós chegamos lá. Portanto, os jovens querem... são... muitas mensagens, não é? Diariamente nas redes sociais, eles veem isto e portanto nós temos que os ajudar a compreender o que é o amor, o que é que faz sentido neste mundo que nós estamos a construir, e só faz sentido metermos no lugar do outro, não é? E metermos no lugar do outro, não fazer ao outro que não gosto que façam a mim, acho que é um bom ponto de partida e temos que intensificar este diálogo com os jovens, consigamos fazer isto. Para terminar, peço-lhe, Pedro Carvalho, diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, uma mensagem para os jovens, porque não é só este direto que estamos a fazer agora na rádio e na televisão, depois o programa é passado em outros horários na televisão e também no YouTube. Que mensagem fica para os jovens, para que cheguem às iniciativas que a Pastoral fizer, se calhar junto do seu grupo de jovem ou da sua paróquia? Claro, o Departamento Nacional é coordenador da Pastoral Juvenil, mas de certa forma é a casa e quer ser a casa dos jovens, e neles eles que vejam, e queremos construir com os jovens o futuro presente da Igreja. E eu acredito nos jovens, nós acreditamos nos jovens, a Igreja de Portugal acredita nos jovens. E portanto penso e tenho esta convicção que vamos construir uma igreja alegre, missionária e evangelizadora com os jovens. E faz sentido e vamos ser muito felizes. Pedro Carvalho, muito obrigado. Boa tarde. Pedro Carvalho, responsável da Pastoral dos Jovens, a garra de Pedro Carvalho aqui nos momentos finais. Nós voltamos a seguir, depois de um brevíssimo intervalo, para o Terço da Divina Misericórdia. Até já.